Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. 7 assassinatos por hora. 64 mil homicídios só no ano passado. São dados do Fórum de Segurança Pública divulgados hoje. É o maior número de assassinatos já registrados no país. Um recorde que assusta, envergonha e coloca o Brasil na lista dos países mais perigosos do mundo. O mesmo estudo revela que a violência contra a mulher só vem aumentando. Esse é um problema, muitas vezes, onde a população ainda acredita no ditado de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem que meter a colher sim. Foram mais de 1.100 feminicídios no ano passado. A repercussão do reajuste salarial dos ministros do STF, aprovado pelos próprios ministros. Carmen Lúcia diz que o aumento não é o melhor para o Brasil. Ataque aéreo no Iêmen matou pelo menos 29 crianças. Vem aí o maior campeonato do mundo. A transmissão da Premier League é da Rede TV. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A proposta de reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal pode causar um impacto de 4 bilhões de reais por ano no orçamento da União e dos estados. O aumento foi aprovado pelos próprios ministros numa reunião fechada na noite de quarta-feira. Por 7 votos a 4, os magistrados aprovaram um reajuste de 16,38%. Com isso, o salário de um ministro do STF, que hoje é de mais de R$ 33.700, passaria para mais de R$ 39.200. Mas a decisão dos ministros não vai afetar apenas os contra-cheques deles. O salário dos magistrados do STF é o teto do funcionalismo público. Ou seja, nenhum servidor público pode ganhar acima desse valor. E os benefícios que ultrapassam essa marca são cortados. Mas se o teto sobe, consequentemente, a margem de recebimento dos servidores aumenta, gerando o efeito cascata que atinge em cheio as contas públicas. Os salários de todos os magistrados federais e dos ministros do Tribunal de Contas da União acompanham automaticamente o aumento do STF. Os membros do Ministério Público também costumam ter o mesmo reajuste. Segundo um levantamento da Consultoria de Orçamento do Senado, a soma dos gastos com essas categorias, com o reflexo no salário dos servidores públicos, pode gerar um impacto de mais de R$ 1 bilhão no orçamento do governo federal. Mas o custo também chega no cofre dos estados. O reajuste das mesmas categorias no âmbito estadual deve custar mais de R$ 2,5 bilhões por ano. O impacto total chega a quase 4 bilhões. A justificativa dos ministros é a reposição das perdas salariais entre 2009 e 2014. Eles alegam ainda que não haverá impacto no orçamento do Supremo, já que será feito um remanejamento de recursos. O ministro Ricardo Lewandowski, que sugeriu o reajuste, minimizou a situação e afirmou que o impacto é menor do que os valores que a Justiça recupera aos cofres públicos. Mas economistas alertam que a medida pode aumentar a crise fiscal vivida pelo país. Não há o que se falar de perdas, compensação de perdas salariais ou reposição de perdas, porque só eles estão conseguindo isso, né? Na verdade, o trabalhador brasileiro não está conseguindo isso. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi contra o reajuste e, sem citar a decisão, demonstrou descontentamento. Ontem perdi, provavelmente hoje perco de novo em alguma votação, mas eu não queria estar do lado dos vencedores. O que venceram e como venceram não era o que eu queria mesmo e continuo não convencida de que era o melhor para o Brasil. Nas ruas, o reajuste também não é bem visto. Talvez até, devido à importância do trabalho deles, deveria ter um reajuste. Porém, na situação do país, eu acho que não é viável mexer com isso agora. Eu sou contra porque eles vão pegar dinheiro que era para a população, como educação, segurança e saúde, e vão colocar no bolso deles. Para o aumento valer, ele ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. A proposta não é uma proposta do Congresso, essa é uma proposta de um outro poder e tem que ser analisado dentro do princípio da harmonia e da independência dos poderes.
né? Não vamos fazer nada soldado, que não vamos fazer nada de confronto. Magistrados devem ser bem remunerados e ter seus salários atualizados. Além de ser correto, um aumento desses precisa também ser oportuno. E, nesse caso, não é oportuno devido à situação da economia do país. Com isso, o STF acaba piorando sua imagem junto à população do país. E tudo que o Brasil não precisa é de um judiciário com a credibilidade abalada. O presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que criou a tabela com os preços mínimos para o frete rodoviário. Mas Temer vetou a anistia das multas aplicadas aos caminhoneiros durante a greve que aconteceu em maio. O perdão havia sido incluído na medida provisória durante a análise da proposta no Congresso. O tabelamento dos fretes foi uma das concessões feitas pelo governo para pôr fim à paralisação. Essa tabela é catastrófica para a economia, incluindo a renda dos próprios caminhoneiros. Grandes empresas já se movimentam para criar as suas próprias frotas. Cometido esse pecado contra a economia, só faltava anistiar, perdoar as multas dos caminhoneiros. Uma injustiça contra os motoristas cuidadosos, que não cometem faltas, e os que pagam as suas multas. Temer, nesse caso, agiu bem. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça voltou a negar um recurso do ex-presidente Lula. A defesa queria que o petista tivesse o direito de recorrer em liberdade da condenação no caso do triplex do Guarujá. O pedido já havia sido rejeitado pela relator do caso, ministro Félix Fischer. E o TRF4 negou o pedido do PT para que Lula participasse do primeiro debate entre os candidatos a presidente da República, que acontece esta noite na TV Bandeirantes. O PT anuncia que vai fazer um debate paralelo na internet. Participarão Fernando Haddad, Manuela Dávila e blogueiros de esquerda. Claro, vai ser um debate muito emocionante. Talvez Fernando Haddad consiga explicar por que o PT está se alinhando em várias regiões do país a partidos que há pouco eram chamados pelos petistas de golpistas por terem votado o impeachment de Dona Dilma. O cantor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro por videoconferência. Gil foi chamado como testemunha de defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Lula é acusado de receber propina da Odebrecht e da OAS em troca de contratos com a Petrobras. O dinheiro teria sido repassado em benfeitorias no sítio. Gilberto Gil disse desconhecer se Lula teria solicitado ou recebido vantagens indevidas. Se no triplex do Guarujá a posição de Lula é difícil, no sítio de Atibaia as coisas se complicam ainda mais ante a enxurrada de provas, testemunhos e indícios. A Força-Tarefa da Lava Jato anunciou hoje a devolução de mais de R$1 bilhão à Petrobras. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, é o maior valor já devolvido na história do país. O dinheiro foi recuperado por meio de acordos de colaboração premiada e leniência. Muitos desses ladrões do dinheiro público devem ter conservado seus dinheiros em lugares incertos e ignorados. Mas, pelo menos um punhado deles vai para a cadeia graças à Lava Jato. Ontem, o STF acabou com o prazo de prescrição das devoluções. E isso, se o STF não tivesse revogado essa medida, mudado essa medida,
favoreceria a esses delinquentes. No próximo dia 17, a Rede TV realiza o debate com os candidatos à presidência da República. E a sua participação é muito importante. Você pode enviar por texto ou vídeo perguntas aos candidatos, usando as nossas redes sociais. Para isso, basta acessar o nosso Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube e usar a hashtag Debate na Rede TV. Se preferir, você também pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp, no número que aparece aí na tela. E não se esqueça, coloque seu nome completo e a cidade onde você mora. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Olá, Reinaldo, boa noite. Hoje não se falou em outra coisa, o impacto do reajuste dos ministros do Supremo, efeito cascata que criaria sobre todo o Poder Judiciário e Ministério Público e o impacto que isso tem nas contas públicas. Afinal, que confusão é essa? Os ministros acertaram ou erraram se conceder ou ao propor esse reajuste? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Olha, vamos ver. Existe uma coisa que se chama oportunidade ou inoportunidade. E existe ainda uma outra palavra de mesma raiz que se chama oportunismo. Então vamos ver esse conjunto das coisas. Os ministros ganham hoje R$ 33.700 brutos. Né? Quando você coloca desconto ali, imposto de renda e não sei o que, isso vai dar ali 25, 26 mil reais. É pouco para um ministro do Supremo? É. A gente está falando de gente que assumiu, que chegou ao topo da carreira do judiciário, né? Com certeza, qualquer um deles ganharia 30 vezes mais numa banca privada de advocacia. Agora, as pessoas fazem escolha pelo serviço público, né? Agora, evidentemente, se estão sem aumento desde 2014, é justo que tenham um reajuste. No orçamento do STF não vai haver nada de extraordinário, porque eles vão fazer um remanejamento interno. O problema é que as corporações tomaram conta do Estado brasileiro e o princípio constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo é teto do que se paga no funcionalismo público, usaram esse teto para indexar os demais salários, né, das carreiras do serviço público. Então isso tem impacto nos estados, nos municípios, no Ministério Público, né? Então a conta, o espeto, chega a 4 bilhões. Não é? Só no governo federal a quase 2. Obviamente, nós não estamos vivendo uma situação que permita esse tipo de coisa, infelizmente. Mas eleva-se um pouco o déficit, pronto, já que o déficit é tão alto e você mantém o salário dos ministros corrigido. Bom, pode-se até argumentar por aí. O problema é o que isso vai gerar no terreno da política. Vive-se um momento inédito de descrédito nas instituições. E o Poder Judiciário, por mais que apareça aí como Torquemada nessa fase de Lava Jato, isto é, como grande punidor, o Poder Judiciário não está livre disso. Em particular, os ministros do Supremo estão no alvo. Então, acho que para quem ficou sem reajuste desde 2014, e eu não acho isso bonito, eu deixo claro, se me convidassem para ser, ninguém vai fazer essa loucura, embora eu possa, na Constituição diz que basta ter notório saber jurídico. Mas se me convidassem, eu não ia querer ser ministro do Supremo, porque eu não posso viver com aquele salário líquido, entende? Agora, quem quer viver, quem é ministro, se não está suportando, deixa a carreira. É simples assim. Vai ser difícil encontrar gente para colocar no lugar ganhando tão pouco, se o sujeito não tiver outra fonte de renda. Então, eu estou chamando atenção para esses fatos, porque eu digo, é preciso sim que ganhe melhor, é preciso que ganhe mais. Agora, numa situação fiscal como a que a gente vive, numa situação política como essa que a gente vive,
realmente não é recomendável. Quem esperou tanto tempo poderia esperar um pouco mais, especialmente porque estamos vivendo num período eleitoral. E discursos fascistoides, autoritários, estão batendo a porta da democracia. É preciso que a gente fique atento a isso. Eu acompanhei parte hoje do movimento nas redes sociais e tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda estão usando o judiciário, né, como alvo. Então é claro, e o Supremo em particular, então é claro que foi uma decisão inoportuna. Agora, eu não posso condescender com a fala da ministra Carmen Lúcia, porque note, 4 ministros votaram contra a elevação do salário dos ministros supremos. A própria a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, o Edson Fachin e o Celso de Mello. Esses outros se calaram, mas a Carmen Lúcia saiu dizendo que foi um erro e que não queria estar na pele dos vitoriosos. Quer dizer que há vitoriosos e derrotados numa decisão sobre salário? Será que a presidente do Supremo pode usar os seus colegas de tribunal, de um tribunal superior, como exemplo negativo, transformá-los em alvos? É um desastre isso. Até porque eu vou dizer, o telespectador me conhece, eu uso a máxima do Voltaire que o segredo de aborrecer é dizer tudo. Exceção feita ao Celso de Mello, esses 3 ministros, com a devida vênia, não são aquilo que o Supremo produz de melhor. Nem no terreno jurídico. Nem Carmen Lúcia, nem Edson Fachin, nem Rosa Weber. Tanto, e no caso da Carmen, a prova está no que ela fez depois. Lamentável, o conjunto da obra é lamentável. Um aumento dado no momento inoportuno e que está sujeito à exploração oportunista de gente interessada em depredar o poder judiciário. Quando essa depredação parte da presidente do Supremo, então aí é sinal de que nós estamos vivendo realmente dias muito atrapalhados, dias muito confusos. A única coisa boa nisso tudo é que o mandato da Carmen Lúcia na presidência do Supremo está acabando dia 12 de setembro. Ela sai. Já não era sem tempo. É isso aí. Reinaldo, muito obrigado e boa noite. No ano em que comemora 5 décadas de existência, o Tribunal de Contas do município de São Paulo homenageou os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. As batidas no taiko, o mitológico tambor japonês com mais de 2.000 anos de história, deram ritmo ao evento e renderam homenagens aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. As tradicionais roupas orientais ajudaram a compor a cerimônia do chá, conhecida como chá no yu, introduzida no Japão no século XII pelos chineses. As homenagens aconteceram no Tribunal de Contas da cidade de São Paulo, que completa 50 anos. Entre os presentes estavam o cônsul-geral do Japão em São Paulo e o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Masami Ueda. Os 110 anos da imigração japonesa no Brasil trouxeram uma série de influências, hábitos e avanços, tanto na tecnologia como nas artes marciais e na gastronomia. E não é só isso. Na natureza, como aqui no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, as cerejeiras, forte símbolo japonês, ajudam a colorir ainda mais toda essa beleza que muitas vezes, por causa da correria, a gente acaba nem reparando. As flores de cerejeira representam a beleza. Ela é efêmera, mas enquanto dura, ela resplandece beleza. Espero que relações entre Japão e Brasil continue muito boa para sempre.
A inauguração de uma placa comemorativa sobre a imigração japonesa no Brasil consolidou ainda mais as raízes de seus descendentes no país. A detenta Suzane von Richthofen deixou hoje a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, para a saída temporária do Dia dos Pais. A saidinha, como é conhecida, é um benefício concedido aos presos do regime semiaberto que têm bom comportamento. Condenada a 39 anos de prisão por matar os próprios pais, Suzane deve retornar ao presídio na próxima segunda-feira. Essa moça matou a mãe e o pai, ajudou a matar. E recebe o privilégio de uma saidinha para comemorar o Dia dos Pais. Parece piada, pode ser até legal, mas é difícil explicar para a população. Isso é uma vergonha. Já dura mais de 28 horas a rebelião no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior de São Paulo. 6 pessoas são feitas reféns, 2 agentes penitenciários e 4 religiosos que prestam assistência no presídio. O motim começou por volta das 3 da tarde desta quarta-feira. Os presos atearam fogo em roupas e colchões, depredaram celas e fizeram buracos em muros da unidade. 7 reféns foram liberados até agora. O presídio está superlotado. Apesar de ter cerca de 840 vagas, abriga mais de 1.500 detentos. Geralmente, os presídios não abrigam anjos, mas as nossas prisões são verdadeiras masmorras, comparáveis às piores pocilgas. Seres humanos são amontoados de maneira sórdida e humilhante. Como construir presídios decentes e criar condições de aprendizado, estudo e trabalho dentro da cadeia não dão votos, os governantes preferem obras faraônicas que rendem poupudas comissões e também votos. A polícia realizou hoje uma operação na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O objetivo era encontrar a arma da PM Juliane, encontrada morta dentro de um carro abandonado após ficar 5 dias desaparecida. A nossa repórter Caroline Rosito está no DHPP e tem mais informações sobre essa operação. Oi, Carol, boa noite. Como foi o trabalho dos policiais? O que eles encontraram? Oi, Amanda. Boa noite para você, boa noite a todos. Hoje foi um dia importante para as investigações aqui no DHPP. A polícia chegou agora há pouco com 3 testemunhas que estavam no bar no dia em que Juliane desapareceu. Eles chegaram com os rostos cobertos para não serem identificados e estão prestando depoimento neste momento. A polícia também acredita ter encontrado o local onde Juliane estava antes de ser morta. Cães farejadores sentiram o cheiro da soldado no local. Hoje eles também apreenderam 3 armas em Paraisópolis, depois de uma denúncia anônima. Uma delas é a pistola .40, que é de uso exclusivo da polícia. Mas, segundo a diretora do DHPP, Elizabeth Sato, ela confirmou que essa não seria a arma que Juliane estava usando. Eles também apreenderam objetos pessoais, como roupas de cama, travesseiros e celulares, que agora vão passar por uma perícia. Caroline Rosito para o Rede TV News. Obrigado, Caroline. Veja só, no Brasil, o número de assassinatos voltou a crescer e registrou o maior da história. Em 2017, foram quase 64 mil homicídios em todo o país, o que dá uma média de 7 assassinatos por hora. Os números foram divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No primeiro dia de 2018, Dona Rose recebeu a triste notícia. A filha Stephanie, de 22 anos, havia sido assassinada. Este vídeo mostra o que seria o ex-companheiro de Stephanie carregando o corpo dela em uma moto. Ele está foragido. A ausência dela é que mais dói.
Para mim, como mãe, é muito difícil. Os amigos sentem falta, os irmãos, a família em si, mas eu, demais. Histórias como esta se repetem por todo o país, mas nunca o Brasil havia atingido um número tão expressivo como agora, um triste recorde, o maior número de assassinatos da história. Em 2017, foram mais de 63 mil homicídios, 7 pessoas assassinadas por hora em todo o país, número quase 3% maior do que o registrado no ano passado. Os estados mais violentos estão nas regiões mais pobres do Brasil, o Norte e o Nordeste. Em primeiro lugar aparece o Rio Grande do Norte, com uma taxa de 68 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Acre em segundo. E o Ceará é o terceiro estado mais violento do país. Entre as capitais, Rio Branco lidera com uma taxa ainda maior do que a do estado. Fortaleza é a segunda capital mais violenta e Belém aparece em terceiro. Isso tem muito mais a ver com a mudança da rota do tráfico internacional do que com as tradicionais desigualdades sociais e econômicas. Basicamente, a grande rota agora do tráfico internacional que passa pelo Brasil não está mais na tríplice fronteira, ali no Paraná, e está agora na rota dos Solimões. As menores taxas de homicídios a cada 100 mil habitantes foram registradas em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. O crescimento da violência mostra que a gente não pode deixar essa tarefa apenas para os estados com as suas polícias estaduais. O próprio crime organizado, por exemplo, é um claro exemplo de que a Polícia Federal poderia fortalecer as investigações e fazer prisões de grandes lideranças. O Anuário de Segurança Pública também revela os números da violência policial. Em 2017, mais de 5 mil pessoas foram mortas em intervenções militares e civis. São 14 homicídios por dia. Já o número de policiais mortos diminuiu quase 5%. 367 policiais foram assassinados em 2017, contra 386 no ano anterior. Com esses números, o Brasil está na lista dos países mais perigosos do mundo. A taxa no país é de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Brasil fica atrás apenas de El Salvador, Honduras, Venezuela, Jamaica e Trinidad e Tobago. E esse mesmo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou os números da violência contra a mulher em todo o país. No ano passado, mais de 4 mil foram assassinadas. Na noite desta quarta-feira, a estudante Albane Barbosa Nunes, de 26 anos, foi encontrada morta na casa onde morava com o namorado, na zona sul de São Paulo. A jovem tinha várias perfurações pelo corpo, feitas com uma tesoura que foi apreendida no local. A mãe de Albane suspeita que o namorado tenha cometido o crime. Ele era usuário de drogas. E violento. E muito violento. Ele tinha tantos ciúmes dela que ela não podia olhar do lado que ele estava beliscando, xingando. No outro extremo da cidade, o corpo de Raine Barreira Lopes, de 24 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição. O companheiro de Raine, Evandro José Honrado, de 28 anos, foi preso temporariamente como suspeito pelo crime. Casos como os de Raine e Albane não são isolados e só aumentam. Em 2017, mais de 4 mil mulheres foram mortas no país, um aumento de 6% em relação a 2016. Desses assassinatos, cerca de 1.100 foram enquadrados como feminicídio. O feminicídio é um crime hediondo que entrou em vigor em 2015. No Código Penal, é uma circunstância qualificadora do homicídio, porque a motivação do assassinato ocorre pelo fato de ser uma mulher. Os principais motivos são o ódio, o desprezo, o sentimento de perda e o controle sobre as mulheres. Na maioria dos casos, o assassino é o companheiro da vítima. O crime que tirou a vida da advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, em Guarapuava, no Paraná, é recente e choca pelas imagens. O circuito de segurança do prédio registrou a vítima sendo agredida e tentando fugir do marido, Luiz Felipe Manweiler. Tatiane foi encontrada morta após cair do 4º andar.
O biólogo tentou fugir, mas foi preso e vai responder por homicídio com 4 qualificadores. Meio cruel, dificultar a defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio, além de cárcere privado e fraude processual por alterar a cena do crime. Muitas mulheres, por medo ou insegurança, vivem boa parte da vida sob ameaças e agressões. Em 2017, mais de 200 mil foram vítimas de violência doméstica, uma média de 600 casos por dia. O crime está previsto na Lei Maria da Penha, que completou 12 anos nesta terça-feira. O estudo também revela o crescimento dos casos de estupro. Foram mais de 60 mil no ano passado, 8% a mais que em 2016. Esta jovem do interior de São Paulo pediu para não se identificar. Ela foi abusada pelo pai de criação e pelo irmão adotivo durante anos e nunca denunciou. Teve um dia que eu acordei, ele estava em cima de mim na cama. Ele já tinha descido a minha calcinha e estava em cima de mim. E eu não pude contar para ninguém, porque eles não iam acreditar em mim. Para o diretor-presidente do Fórum de Segurança Pública, é preciso que a sociedade reaja e não aceite a violência contra a mulher. Esse é um problema, muitas vezes, onde a população ainda acredita no ditado de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem que meter a colher sim. Se é algo que tem a ver com a condição de gênero, condição de ser mulher, há uma enorme desigualdade de direitos a ser resgatada ao longo da história do nosso Brasil e da própria humanidade. Ao próximo presidente da República caberá estabelecer um projeto nacional de segurança pública de verdade e que seja executado. A situação é muito grave, complexa e tende, pelo jeito, a piorar. O problema vai muito além da repressão ao crime, que é, aliás, muito mal feita aqui no país. As razões também são complexas e não estão só na pobreza. Tudo passa pela educação, impunidade e também pelos desequilíbrios sociais do Brasil. Mas enquanto isso não for resolvido, as pessoas precisam sobreviver. Nós não podemos ficar reféns do crime e dos criminosos. Todos os dias, toneladas de alimentos são descartados no Brasil. E o desperdício é enorme. Até 30% do que é plantado no país não chega à boca do consumidor, segundo a Organização da Alimentação e Agricultura. Produtos rotulados de lixo, mas que para muita gente significam sobrevivência. Se por um lado o Brasil é o celeiro do mundo, por outro ele também é um dos campeões em desperdício de alimentos. No país, todos os anos, cerca de 41 mil toneladas de alimento viram lixo. Mas e quando esse mesmo lixo é a única alternativa para se manter vivo? A gente cata no latão e dá para aproveitar, dá para encher a barriga da gente, para a gente não morrer de fome, sabe? A Ceasa é um lugar de fartura, de frutas e alimentos, mas também de desperdício. Muitos produtos acabam sendo descartados e essa acaba sendo a alternativa para muitas famílias carentes que não têm o básico para a sua sobrevivência. Desempregada, com 3 netos e uma filha que sofre de doença mental, Dona Ivanir recorre às sobras e às doações da Central de Abastecimento do Espírito Santo para alimentar a família. E eu tô sem nada em casa para comer. E aqui eles me ajudam. Então todas as verduras que joga aqui trata das pessoas que estão passando necessidade. Eu tô feliz porque meus netos não ficam sem banana, porque às vezes não tem um pão para comer de manhã cedo, não tem um leite, porque o leite está caro. E as bananas alimentam meus netinhos. O Valdecir acorda todos os dias de madrugada para garantir alguma coisa entre os latões da Ceasa. Mas nem sempre ele encontra algo que dê para consumir. Todo dia não. Às vezes ele encontra, tem dia que não encontra nada, não arruma nada. E aí faz como? Aí tem que ir para casa sem nada. Aí não tem jeito.
Na tentativa de ajudar essas pessoas, Taking João decidiu criar um projeto que atende 450 famílias na Grande Vitória. Alimentos que seriam descartados são destinados a quem precisa. A gente faz esse trabalho lutando por uma causa justa sem receber nada em troca, livre de políticos, livres de governo, e é um trabalho voluntário que tem abençoado dezenas de famílias. Assim, o que é lixo para alguns se torna alternativa de vida para outras pessoas. É só aqui, meu filho, se acabar isso aqui, o povo vai morrer de fome. CEAGESP São Paulo, um lugar onde todos os dias toneladas e toneladas de alimentos são comercializados. Só que aqui a ordem é não desperdiçar. As doações de alimentos aqui na CEAGESP acontecem quase que diariamente. São produtos de alto valor nutricional, mas que perderam força comercial. Isso acontece porque o comerciante sabe que se comprar esses alimentos, vai ter muito pouco tempo para revendê-los por causa do tempo de conservação desses produtos. Depois de descarregada a mercadoria, os alimentos passam por um processo de seleção para saber o que pode e o que não pode ser doado. Tudo é acompanhado por uma nutricionista. O que é avaliado para saber se esse alimento pode ou não ser doado? É avaliado o estado do alimento, se ele tem algum fungos ou alguma perfuração, para evitar contaminação para as pessoas. Esse alfacezinho, ele custa R$15 essa caixinha. E ela vai ser distribuída para as entidades que fazem refeição para morador de rua, para entidades que distribuem sacolinhas nas comunidades. Um dos cuidados que se tem aqui dentro da CEAGESP é evitar que os alimentos descartados após a seleção fiquem expostos para as pessoas. Isso porque qualquer um pode entrar aqui dentro. Então, os alimentos contaminados são colocados dentro desta caçamba que é trancada com um cadeado. Não muito distante, nas imediações do Mercado Central, o cenário que encontramos é outro. Você jogaria fora uma fruta dessa? Eu achei na reciclagem. Você acredita que eu achei na reciclagem? Hã? Aí, ó. Foi na reciclagem. Aí. Aí. Lá em casa é vida. São alimentos, assim, descartados como lixo, que acabam se transformando no cardápio de quem vive nas ruas. Esses alimentos que é jogado ali perto dos caminhões, que cai dos caminhões, né? São caçambas? Isso. Que os meninos descarregam os caminhões, aí os que eles falam que não presta e jogam lá na caçamba. E é onde nós vai, retira o melhor e vem e faz para nós comer. Esses peixes você pegou aonde? Ali. Ah, da caçamba de lixo. Ali. É. É tudo coisa boa, tá congelado ainda. Tá congelado ainda? Tem medo de pegar contaminação? Não, temos, mas eu no meu particular eu faço uma oração. Melhor do que passar fome, melhor do que passar fome. Alheios ao mau cheiro quase insuportável e à imundície, pessoas e animais caminham por montanhas de lixo que se formam diariamente. O caminhão da coleta é uma das coisas mais aguardadas pelos catadores do lixão de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. É dele que João Aldo, de 26 anos, tira o sustento para si e para os 3 filhos. Todo dia assim, sobrevivendo daqui. Já que o governo não tem serviço para a gente caça o que faz. Muito pouco serviço hoje em dia, o recurso também está lá embaixo. Aí quem tem filho não vai ver os seus filhos passar necessidade. Aí vai ter de recorrer a alguma coisa. Quem é pai e mãe sabe o que a gente está falando, o que a gente passa. Na mesma realidade de Aldo, vive Dona Damiana. Tem que trabalhar, né, mulher? Não tem emprego, por enquanto. E aqui ainda, graças a Deus, que aqui tem um monte de gente que sobrevive daqui. Eu mesmo quase me sobrevivo daqui. Porque se eu for esperar pro dia do pai dos meninos, eu vou morrer de fome.
Segundo o levantamento feito em 2017 pela equipe de engenharia do Tribunal de Contas do Estado, dos 184 municípios pernambucanos, apenas 73 despejam os resíduos sólidos em aterros sanitários. O restante das cidades simplesmente ignora a Política Nacional de Resíduos Sólidos e despeja o lixo assim, a céu aberto, expondo milhares de famílias a doenças e a mais completa degradação humana. Este auditor adianta que o TCE entrou com representação no Ministério Público Estadual contra os gestores que não cumprirem a lei este ano. Então, dentro de uma auditoria especial, aí existem várias ferramentas até chegar a uma multa se for um extremo, né? Um caso extremo. De um lado, a questão ambiental e do outro lado, fica a pergunta de José Aldo. Aí fica o governo ainda querendo fechar, e aí eu fico me perguntando, se fechar, vai tirar 122 famílias daqui de dentro, vai botar onde? Na Indonésia, outro terremoto de magnitude 5,9 atingiu a ilha de Lombok nesta quinta-feira. Este é o terceiro grande tremor no local em pouco mais de uma semana. As autoridades revisaram hoje para 319 o número de mortos no país do sudoeste asiático. Quase 300 mil pessoas estão desabrigadas e cerca de 1.000 estão em estado grave. 43 pessoas morreram, sendo 29 crianças, em um ataque aéreo contra os rebeldes Houthis, que controlam parte do Iêmen, na região sudoeste da Ásia. O ataque aéreo liderado pela Arábia Saudita e Emirados Árabes atingiu um mercado e um ônibus em Saada, no noroeste do Iêmen. Segundo informações da Cruz Vermelha, entre dezenas de mortos e feridos estão muitas crianças com menos de 10 anos. Segundo a coalizão que realizou o ataque, os alvos eram lançadores de mísseis dos rebeldes Houthis que controlam parte da região e alegam que o atentado foi uma resposta ao míssil disparado nesta quarta-feira contra Jizan, na Arábia Saudita. Uma pessoa morreu. Estas disputas no país acontecem desde 1990, quando a República do Iêmen foi formada pelos povos do Norte e do Sul e se tornaram mais intensas a partir de 2015, quando o presidente fugiu dos rebeldes do Norte, que destituíram o parlamento e criaram um conselho para governar. De lá para cá, 10 mil foram mortos. Mas a realidade mostra que esse número vai além dos dados oficiais divulgados. Temos pessoas que morreram de cólera, crianças que estão morrendo de difteria, gente morrendo de sarampo e outras milhares de pessoas. Cerca de 10 mil apenas no ano passado, que morreram porque não puderam viajar para o exterior para um tratamento médico. Então, o número de mortes que acontecem no Iêmen como resultado desta guerra deve ser muito mais perto de 100 mil do que de 10 mil. A população do Iêmen não pode viajar para buscar tratamento médico porque o aeroporto tomado pelos rebeldes está, assim, vazio de tanto ser atacado. Segundo grupos de ajuda humanitária, o aeroporto foi bombardeado 56 vezes nos últimos 2 anos. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Na Argentina, depois de mais de 16 horas de sessão, o Senado votou contra a legalização do aborto. Foi uma votação apertada. O placar ficou assim: 38 votos contra, 31 a favor e 2 abstenções. Do lado de fora do Congresso, a notícia de que o aborto não passa a ser legal foi recebida pelas pessoas contrárias ao projeto de lei com sorrisos, gritos e fogos de artifício. Mas manifestantes que apoiavam o projeto de lei entraram em confronto com a polícia. 8 pessoas foram presas. O aborto só é permitido aqui na Argentina em casos de estupro ou de risco para a vida da mulher. Segundo a Anistia Internacional, abortos inseguros são a principal causa de mortes maternas no país nos últimos 30 anos. Em comunicado, a Conferência Episcopal Argentina agradeceu o resultado. Com a decisão do Senado, este projeto de lei só pode voltar a ser discutido no ano que vem.
Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Depois de 29 horas de tensão, presos encerraram a rebelião no centro de detenção provisória de Taubaté, no interior de São Paulo, e libertaram os últimos 6 reféns. Ao todo, 13 pessoas foram rendidas pelos detentos, que iniciaram o motim por volta das 3 horas da tarde de ontem. Eles queimaram colchões e depredaram as instalações da unidade. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ninguém ficou ferido. Agora o esporte, que se inicia com uma boa notícia para o amante do futebol. A partir deste sábado, a Rede TV transmite o campeonato mais valioso do mundo, a Premier League. Está chegando a hora. Você está preparado? A partir deste sábado, a Rede TV vai transmitir todas as emoções do campeonato inglês. As principais estrelas do futebol reunidas em busca da taça mais valiosa do mundo. Hazard, Ozil, Salah, Firmino, Gabriel Jesus e o artilheiro da Copa da Rússia, Harry Kane. Quinta-feira movimentada aqui na Inglaterra foi o último dia da janela de transferências. O Chelsea anunciou a contratação de Kovacic. O meia croata, que estava no Real Madrid, chega por empréstimo de uma temporada. Os Blues apresentaram também o goleiro mais caro da história do futebol mundial. Kepa, que estava no Atlético de Bilbao, chegou por 345 milhões de reais. O Everton sim abriu o bolso. 3 contratações de peso. André Gomes e Hermina, que estavam no Barcelona, além do brasileiro Bernard, que estava desde 2013 no Shakhtar da Ucrânia. Ele fica em Liverpool por 4 temporadas. Agora são 20 brasileiros confirmados para essa Premier League, o campeonato inglês que começa já nesta sexta-feira com Manchester United e Leicester. No sábado, anote aí, tem o Wolverhampton e Everton, a partir da 1h15 da tarde, na tela da Rede TV. Fique ligado. Renato Senise, de Londres, para o Rede TV News. O Palmeiras está no Paraguai, onde daqui a pouco enfrenta o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Nessa fase, conhecida como mata-mata, o time alviverde está devendo em um fundamento importante no futebol. Palmeiras e um pesadelo que virou rotina. Bola na marca do Cal. Correu, bateu, errou. Foi assim nas últimas 4 vezes que o alviverde teve a chance de marcar em cobranças de pênaltis. Nesta temporada, Jean perdeu na última rodada do Brasileirão contra o América. Bruno Henrique mandou um canhão no travessão pela Copa do Brasil. Keno vacilou na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Pelo Paulistão, Felipe Melo fez isso aí contra o Novo Horizontino. Eu sempre bati pênalti dessa maneira, perdi, fiz alguns, mais fiz do que perdi. Nessa de errar tantos pênaltis, o Palmeiras deixou escapar o título do Paulistão contra o Corinthians. 4-3 para o Timão na decisão por pênaltis. Viu também o sonho do bicampeonato da Libertadores se perder nas temidas cobranças. Decepção nas oitavas de final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil em plena arena. Os números desanimam o torcedor. Das últimas 15 cobranças, 8 desperdícios, um aproveitamento de 46,6%. Se você tem mais de 30 anos, com certeza vai se lembrar de um certo matador palmeirense. Aquele que pegava a bola na mão, batia no peito e falava, deixa comigo. Sabe quem era ele? Evair o Matador, que tirou o Palmeiras de uma fila de quase 17 anos sem títulos. Sabe o que ele fez? Bateu um pênalti. Aparentemente simples, né? O pensamento era sempre batido colocado, né? De preferência rasteira no canto, porque é muito mais difícil para o goleiro chegar. E se a tranquilidade do especialista faltar, por que não recorrer à fé? Em 93, principalmente, foi um ano assim. O Sampaio tinha uma frase que ele dizia sempre para mim antes dos pênaltis, em 93. Encostava em você e falava? Encostava, chegava no meu ouvido e falava assim, ó, vai em nome de Jesus. E é bom o Palmeiras apurar a técnica e a fé, já que a Copa do Brasil e a Libertadores podem sim ter decisões nos pênaltis daqui pra frente. Letra dada, vai que a matéria cai no vestibular, né?
E vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país com a Luciana Camargo. Oi, boa noite. O destaque de hoje é a possibilidade de voltar a nevar nas serras gaúcha e catarinense entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã. Para nevar, é preciso ter muita umidade e temperaturas abaixo de zero. O frio vai ser provocado por a massa de ar polar que está cobrindo a região, né? Agora, o ar úmido vai ser trazido pelos ventos fortes que sopram do mar e que são provocados por um ciclone extratropical que está lá no oceano. Essa massa de ar polar vai vir aqui para o sudeste e a partir de amanhã vai mudar a cara de São Paulo, vai abrir o tempo e a temperatura por aqui vai caindo gradativamente. A mínima para sexta é de 13, para sábado de 11 e domingo, Dia dos Pais, vai estar um pouquinho mais frio, com termômetros variando entre 9 e 19 graus, mas não vai chover em nenhum desses dias não. O sol vai predominar. Falando em sol, vamos dar uma olhadinha no mapa, porque não vai ser só em São Paulo que ele vai predominar em boa parte da região sudeste nessa sexta-feira. As pancadas de chuva elas vão se concentrar no centro e no leste de Minas, no centro-sul, Capixaba e também no norte fluminense. Nessa área em laranja, que cobre a cidade maravilhosa, muita nebulosidade, mas não há previsão de pancadas de chuva, não. Vão para o sul do país, porque por lá o sol também vai predominar na maior parte da região. Chove no sul catarinense e no leste do Rio Grande do Sul, nessas áreas em cinza, no Paraná, no oeste gaúcho e também na região serrana, o dia pode começar sob geada. Falando em geada, vamos lá para o centro-oeste do país, porque o extremo sul do Mato Grosso do Sul também pode amanhecer sob geada nessa sexta-feira. Nas demais áreas, predomínio de sol. E olha, fazia quase 3 meses que não chovia em Goiânia. Ontem choveu por lá, hoje a chuva foi em pontos isolados, mas é só, porque a partir de amanhã o sol volta a predominar, o fim de semana vai ser ensolarado e no Dia dos Pais, olha só, no domingão, os termômetros vão variar de 13 a 32 graus. O sol vai predominar nesses 3 dias. Falando em sol, lá no Nordeste ele continua brilhando forte no interior, a chuva também continua aqui no Noroeste do Maranhão e lá nas praias do Nordeste, né? A parte Nordeste da região, a chuva ocorre a qualquer hora do dia. E no norte do país, o sol está ganhando um pouco mais de espaço, ele vai predominar em toda essa área em amarelo, pancadas de chuva nas áreas em azul. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros, porque o dia vai começar frio amanhã, tanto em Campo Grande quanto em Porto Alegre, com mínima de 8 graus. À tarde, os termômetros chegam aos 27 graus em BH, no Rio de Janeiro, 30 em Cuiabá e também em Vitória. Espero que sua noite seja muito boa, mas que o seu dia amanhã seja melhor ainda. Eu te encontro aqui. Tchau, tchau. Amanhã à noite. Cerca de 250 pinguins foram encontrados mortos nas praias de Ilha Comprida, Ilha do Cardoso e Iguape, no litoral sul de São Paulo. Segundo o Instituto de Pesquisas Cananéia, os animais mortos são jovens e não resistiram à viagem que parte do extremo sul da Patagônia. A migração acontece num período mais frio do ano, entre julho e setembro, quando os animais saem em busca de águas quentes e comida mais fácil na costa brasileira. No mesmo período do ano passado, apenas 3 animais foram encontrados mortos nessa região. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite.